Galera, tudo certo? Então tava aqui pensando sobre o próximo filme que eu ia analisar, quando de repente me veio uma teoria. Tipo assim, não sei nem de onde veio, mas estava aqui na minha cabeça. Fiquei pensando nisso há um tempo já, e eu nem ia fazer um vídeo sobre isso. Mas sei lá, acho que é uma teoria bem legal e resolvi trazer aqui pra vocês, porque quem sabe, né? Vai que faz sentido. Antes de continuar, já deixa o like, se inscreve aí no canal e ativa o sininho. E ó, não custa nada, comenta aqui pra me contar o que vocês acham dessa teoria, se faz sentido ou se eu tô só viajando por aí. Bom, vamos lá. A teoria que eu trouxe é sobre a relação do Harry com a família Dursley. A galera sempre pensa que os Dursleys odiavam o Harry, mas será que era bem assim? Será que esse ódio todo é real? A gente vai ver se dá pra entender um pouco mais sobre isso. Primeiro, o Dumbledore fez aquele feitiço que afetou toda a família Dursley, e com isso, eles acabaram vendo a magia de uma maneira bem negativa. Então, sempre que eles olhavam para o Harry, o que eles viam não era exatamente ele, mas a magia que ele representava, tudo aquilo que eles não entendiam. E por isso, o tratamento deles com o Harry, meio que distante, acaba fazendo sentido. Mas será que era ódio mesmo? Aí, podem até não entender a magia, mas dá para perceber que não era ódio puro. E tem a história das mudanças de casa. Eles sempre se mudavam, mas o Harry continuava lá com eles, né? Se realmente odiassem tanto assim o garoto, não faria sentido fazer tanto esforço para manter ele por perto, não é? Outro ponto é a Petúnia, que é a tia do Harry. Ela tem aquele ódio pela irmã dela por causa da magia, mas quando a gente olha com calma, o que ela sente pelo Harry não é bem ódio, sabe? Dá pra perceber que ela sente uma falta da irmã e, de certa forma, vê um pedacinho dela no Harry. Isso torna tudo bem mais complicado. Você já parou pra pensar no quão estranho é o jeito que o Harry Potter é tratado pelos tios dele? Sim, eu sei, a gente já conhece a história, mas fica a pergunta: eles realmente odeiam o Harry? Eu sempre achei que o ódio da família Dursley pelo Harry fosse só um reflexo da falta de compreensão deles sobre o mundo mágico. Mas e se eu te disser que essa relação toda é mais complexa? Que, na verdade, há uma teoria bem interessante por trás dessa aparente animosidade. Sério, galera, escuta só. Primeira parte, a Petúnia e o feitiço. A primeira coisa que me vem à cabeça é o papel da Petúnia nessa história toda. Tem uma teoria que sugere que a Petúnia não odeia o Harry, mas na verdade ela está sendo controlada por um feitiço. E ok, fica claro que ela não é exatamente uma mãe amorosa, mas vamos olhar mais de perto. Quando a Petúnia olha para o Harry, ela não vê o sobrinho. Ela vê a irmã dela, a Lily, que foi morta por Voldemort. E isso, é claro, não ajuda em nada. Ela fica tão tomada pela raiva e mágoa que sente pela irmã que acaba projetando isso no Harry. Agora, e se o feitiço fosse mais profundo do que uma simples mágoa? E se com o feitiço ela nem conseguisse ver o Harry como uma pessoa à parte? Essa teoria explica muito do comportamento dela. O ódio constante, a tentativa de reprimir o Harry e o tratamento de segurança que ela tenta dar com o Dursley, tentando não se aproximar de nada relacionado à magia. É, bem estranho, né? Segunda parte, o Vernon e o amor não reconhecido. Agora, o Vernon, o tio do Harry, sempre me pareceu o tipo que tinha um ódio genuíno pela magia. Mas isso não significa que ele odiava o Harry. No fundo, o que ele odiava mesmo era a ideia de que ele e a sua família estavam sendo expostos ao mundo mágico. Ele não queria essa responsabilidade, mas também tinha uma responsabilidade emocional de cuidar de um sobrinho. Então, em vez de demonstrar carinho de maneira clara, ele preferia ignorar a situação. Mas isso não significa que ele não gostasse do Harry. É como se ele estivesse tão atolado no medo e no preconceito contra tudo o que fosse mágico, que ele não soubesse como lidar com o fato de estar sendo obrigado a cuidar do sobrinho. Ele só não reconhece o amor que sente porque a magia, o ódio e as frustrações o cegam para isso. Terceira parte, o feitiço de Dumbledore. Aqui é onde as coisas ficam realmente intrigantes. Sabemos que o Dumbledore fez um feitiço no Harry, um feitiço muito poderoso. E o feitiço tinha um objetivo: proteger o Harry dos perigos que poderiam surgir se ele fosse deixado sozinho em algum lugar fora da segurança da família Dursley. Só que a teoria vai além disso. Esse feitiço não só protege o Harry fisicamente, mas também afetava as relações dele com os Dursley. Quando Dumbledore morre, o feitiço se quebra, e é aí que tudo muda. O Vernon,
que nunca havia realmente entendido a profundidade do amor que tinha pelo Harry, começa a se dar conta de que, na verdade, ele nunca quis que o sobrinho fosse maltratado. Vamos a isso. Tá bom. Sabemos que os Dursley odeiam o Harry, certo? E também foi dito no filme e nos livros que eles se importam muito com o que os outros pensam deles. Até aí tudo certo, né? Agora, alguém me explica o porquê, santo Deus. Eles foram se mudando de casa em casa, indo para lugares cada vez piores, só para ficar com o Harry. Ah, mas dizem que eles não queriam ficar com o Harry. Então por que, se eles realmente não queriam ele por perto, acabaram se mudando para lugares horríveis só para mantê-lo lá? Vamos parar e pensar. Se não queriam ele por perto, por que não apenas mandaram ele embora? Ou, sei lá, o deixavam em algum lugar onde ele pudesse ser cuidadosamente ignorado? Não faz sentido. Até porque, como alguém tão obcecado por manter uma imagem perfeita na sociedade, como os Dursley são, por que se mudariam para um lugar pior e pior só para continuar mantendo o Harry por perto? Isso só não bate, sabe? Porque no fundo existe algo que os obriga a manter o Harry ali. A verdade é que eles gostam dele. Eles amam o Harry, mas claro, não podem admitir isso, porque seria uma bagunça emocional para todos eles, ainda mais com a magia que eles tentam evitar a todo custo. Aqui entra o feitiço. O feitiço que Dumbledore colocou sobre os Dursley não faz com que eles não amem o Harry, mas faz com que eles não consigam entender o porquê de seus próprios sentimentos. Eles protegem o Harry, mas não sabem exatamente porquê. Eles querem o Harry perto, mas não conseguem entender a razão disso. Eles até fazem um bolo, tentam ser normais, mas o feitiço faz com que eles vejam essas ações como algo de obrigação, sem realmente conseguirem perceber o afeto que sentem. Eles não conseguem reconhecer o quanto o Harry é importante para eles, porque a magia distorce a percepção deles. Agora, se a gente parar para pensar, como é que alguém que odeia tanto o Harry, como é dito em várias passagens dos livros e filmes, ainda o leva para o zoológico? Vamos refletir sobre isso. Se eles realmente quisessem desprezar o Harry e fazer dele um problema, não teriam levado ele para o zoológico naquele dia, não é? Eles poderiam ter deixado o Harry em casa, ou, no mínimo, dado um jeito de deixá-lo na rua. Mas não. Eles o levaram, como se quisessem, de algum jeito, incluir o Harry. Se não quisessem ele por perto, por que tomariam essa atitude? Isso não bate com a ideia de que eles o odeiam de verdade. Na verdade, o comportamento deles aqui é um reflexo de algo muito mais profundo. Eles se importam. Mesmo que não saibam exatamente o que isso significa. E tem mais. Quando o Harry cresce e chega a ter seu próprio quarto, isso é um ponto que pode passar despercebido, mas é fundamental. Eles deram um quarto para o Harry. Não qualquer quarto, mas um quarto para ele ter seu espaço. E isso não é algo que você faz se realmente quer que alguém desapareça da sua vida. O Vernon, o tio do Harry, sempre me pareceu o tipo que tinha um ódio genuíno pela magia, mas isso não significa que ele odiava o Harry. No fundo, o que ele odiava mesmo era a ideia de que ele e a sua família estavam sendo expostos ao mundo mágico. Ele não queria essa responsabilidade, mas também tinha uma responsabilidade emocional de cuidar de um sobrinho. Então, em vez de demonstrar carinho de maneira clara, ele preferia ignorar a situação. Mas isso não significa que ele não gostasse do Harry. É como se ele estivesse tão atolado no medo e no preconceito contra tudo que fosse mágico, que ele não soubesse como lidar com o fato de estar sendo obrigado a cuidar do sobrinho. Ele só não reconhece o amor que sente porque a magia, o ódio e as frustrações o cegam para isso. Agora, o que é realmente interessante, e o ponto crucial que muita gente não percebe, é que ele não odeia o Harry, como parece. Na verdade, o feitiço lançado pelo Dumbledore faz com que ele interprete tudo errado. Esse feitiço bloqueia a percepção dele de ver as coisas de forma clara. Então, o que ele está sentindo não é exatamente ódio, mas sim uma distorção causada pela magia. Ele não consegue entender de forma adequada o que está acontecendo, o que o leva a tomar atitudes que no fundo são mal interpretadas. Ele pode até ser grosseiro e rejeitar o Harry de formas horríveis, mas o amor está lá. O feitiço só impede que ele enxergue isso. O feitiço de Dumbledore, proteção e confusão. Aqui é onde as coisas ficam realmente intrigantes. Sabemos que o Dumbledore fez um feitiço no Harry, um feitiço muito poderoso. E o feitiço tinha um objetivo: proteger o Harry dos perigos que poderiam surgir se ele fosse deixado sozinho em algum lugar fora da segurança da família Dursley. Só que a teoria vai além disso.
Esse feitiço não só protege o Harry fisicamente, mas também afetava as relações dele com os Dursley. Olha só o momento em que ele decide fazer a família se mudar para uma casa horrível, só para proteger o Harry. Eles estão desesperados para manter a fachada, mas ao mesmo tempo estão sacrificando a própria estabilidade só para garantir a segurança dele. Eles estavam fugindo de todo o mundo mágico, mas, ao mesmo tempo, estavam tentando proteger o Harry de tudo o que estava acontecendo com ele. Agora, vamos falar do Dudley, o famoso filhinho mimado da família. O cara que fazia bullying com o Harry, que vivia comendo o que queria, sem pensar nas consequências, e ainda por cima, sempre agindo como se fosse o maior da turma. Mas aqui está o lance interessante. Sabe, muitas pessoas olham pro Dudley e acham que ele é só um babaca, um bully qualquer, mas na verdade ele é mais uma vítima da situação. O Dudley, na real, sente uma inveja absurda do Harry. Ele é mimado, sempre foi tratado como o centro das atenções, mas quando o Harry começa a mostrar suas habilidades mágicas e ser um escolhido, o Dudley entra em pânico. Ele percebe que, apesar de tudo o que tem, tudo o que o dinheiro pode comprar, ele não tem o que o Harry tem. A magia, a importância, a razão pela qual todo mundo gira em torno dele. E isso machuca o Dudley. Ele vê o Harry como uma ameaça à sua própria posição. Então, por mais que ele não seja um vilão no sentido clássico, o sentimento de rivalidade com o Harry é muito real. Ele não sabe lidar com isso e acaba descontando nos bullying. No fundo, o que ele queria era ser especial também, ser alguém importante. Mas o Harry, com seus dons mágicos, sempre roubava a cena. Esse é o dilema do Dudley. Ele não tem controle sobre o que está acontecendo e sente uma inveja que ele nem consegue processar direito. Não é só raiva, é aquela sensação de não ser o suficiente. A manipulação de Dumbledore, a estratégia do feitiço. Agora, entrando na verdadeira essência do que Dumbledore fez. Gente, quem assistiu ou leu sabe, o Dumbledore tem uma visão estratégica de longo prazo. Ele manipula as situações de forma que, no fim, as coisas acontecem exatamente como ele planejou. E quando ele deixa o Harry com os Dursley, ele sabe muito bem o que está fazendo. Ele não está apenas salvaguardando a vida do Harry. Na verdade, ele sabe que o feitiço de proteção vai fazer com que os Dursley o tratem mal, mesmo que, em nível subconsciente, eles não odiem o Harry. Ele pensa o seguinte: eu preciso manter o Harry seguro, mas ao mesmo tempo eu não posso deixar ele se apegar ao mundo trouxa. Se ele se apegar muito a esses tios, ele vai querer ficar. E ele não pode. Então, o que Dumbledore faz? Ele manipula tudo. Ele sabe que, quanto mais os Dursley fizerem o Harry se sentir rejeitado, mais o Harry vai querer fugir desse mundo e abraçar o mundo mágico. E assim, o Harry será forçado a tomar uma decisão no futuro. A sua lealdade ao mundo trouxa ou o seu destino como bruxo. O que Dumbledore faz, então, é uma manipulação estratégica. Ele força o Harry a se sentir como se não pertencesse ao mundo trouxa. E isso, claro, ao longo do tempo, vai influenciar as decisões que o Harry vai tomar. Dumbledore sabe o que está fazendo. Ele sempre foi um mestre da manipulação. Ele não é um cara que simplesmente segue o fluxo. Ele cria situações que de fora parecem serem só fruto do destino. Mas, no fundo, Dumbledore sempre está no controle, o tempo inteiro. Ele sabe que, ao fazer os Dursley agirem da maneira que agem, estará forçando Harry a questionar a sua identidade e a sua origem. Conclusão. Então, gente, com isso tudo que discutimos, dá pra ver que a teoria realmente se mantém forte. O Dumbledore, sem dúvida, manipulou as coisas de uma forma que o Harry tivesse que decidir entre dois mundos, o mundo mágico e o mundo trouxa. Ele usou os Dursley, que, sem saber, estavam ajudando a garantir que o Harry não ficasse apegado àquele lugar. No final das contas, a gente percebe que os Dursley não simplesmente pararam de odiá-lo ou ficaram bonzinhos. Mas é isso, galera. Era isso que eu queria dizer. É uma teoria boba que eu pensei aqui, mas na minha cabeça faz todo sentido. Afinal, o que mais me estranha é o fato de que, depois que o Dumbledore morreu, os Dursley tentaram pedir desculpa. Tanto que teve até uma cena deletada que mostrava eles tentando pedir desculpa para o Harry. Coincidência? Ou será que, depois que o Dumbledore morreu, o feitiço meio que perdeu o efeito e eles começaram a perceber as coisas de verdade? Ou não, sei lá. Faz anos que eu não assisto Harry Potter direito. Então, comentem aí. Tô errado? Tô certo? Tem mais alguma coisa que eu esqueci? Se tiver, eu faço até uma parte 2 desse vídeo.
Então já sabe, deixa o like, se inscreve no canal e comenta aí o que vocês acham. E realmente eu quero saber, será que minha ideia é tão ruim assim? Será que eu errei em algum ponto? Comentem aí. Valeu e até a próxima.